Oi, gente, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Hoje eu aqui trazendo mais um vídeo pra vocês e o vídeo de hoje vocês vão acompanhar aí comigo os meus estudos, um pouquinho da minha rotina aí, não bem detalhada, mas eu trouxe um pouquinho aí do que eu faço antes de estudar pra vocês acompanharem. E bom, o vídeo de hoje será 100% narrado, do jeitinho que vocês amam. Então, se você gosta desse tipo de vídeo, deixa o gostei aqui embaixo pra poder trazer mais vídeos assim, tá bom? Deixa aqui nos comentários também sugestões de vídeos que vocês gostam de ver. Bom, pra começar o vídeo, é uma dica assim que eu sei que é bem basicona, mas que faz total diferença e é bom a gente reforçar, é você organizar a sua mesa, o seu cantinho de estudos antes de começar a estudar. Para quem não tem um lugar fixo para estudar, por exemplo, às vezes a pessoa estuda na mesa da cozinha, às vezes na sala de jantar, ou então na sala, ou então, enfim, no quarto, onde é que seja, ou na varanda. Independente do lugar, arrume antes de sentar para estudar, porque isso faz total diferença. Isso te deixa ser mais produtivo, por incrível que pareça, funciona. Então, isso faz total diferença quando você vai sentar para estudar. Enfim, então eu comecei aí pegando todos os materiais essenciais que eu preciso na mesa, né, para poder me organizar e poder começar a estudar. E primeiramente, antes de começar de fato os meus estudos, eu tô mostrando aí para vocês a minha agenda. E ela é bem simples, gente, eu só coloco o que eu tenho para fazer no dia. É um to-do list bem basicão, sabe? Só pra eu ter uma noção do que eu tenho pra fazer naquele dia. E aí eu vou lendo com calma, vendo detalhe por detalhe pra ver se eu já fiz aquilo, o que eu tenho pra fazer, como é que eu vou dividir meu tempo. Isso é muito importante, porque você, por exemplo, não precisa colocar, eu vou gastar 25 minutos pra isso, não precisa. Mas é importante você anotar, assim, e ter uma ligeira noção. Isso que eu vou fazer de manhã, isso que eu vou fazer de noite, isso que eu vou fazer de tarde, isso que eu vou fazer de madrugada. Então, é bom você ter uma certa noção, assim, do tempo que você vai demorar pra cada coisa. E também do tempo que você vai demorar pra terminar pra finalizar aquela tarefa, né? Então, bom, pra começar os meus estudos de fato, eu peguei e coloquei no computador a sala da escola, né? O Google Classroom, coloquei o meu login e tudo mais, e fui ver as atividades que eu tinha para fazer. No caso, os professores só passaram algumas atividades ao longo da semana, mas como, no caso, eu tô gravando essa narração no sábado, hoje é dia 11 de abril de 2020, e bom, amanhã é Páscoa, né? Eu tô gravando essa narração véspera de Páscoa, então antes de, terminar o que eu tava falando, desejo uma ótima Páscoa pra vocês, que vocês tenham um ótimo dia, que vocês aproveitem o dia com a família de vocês, porque é muito importante, né, mais esse momento que a gente tá passando, esse momento bem difícil, então é importante a gente aproveitar com nossos familiares, né, mas enfim, sem sair de casa, claro. Mas enfim, então, como eu falei, eu organizei da seguinte maneira, eu coloquei no computador, o PDF é bem curtinho, o Google Classroom, coloquei a atividade que eu tinha pra fazer, e o seguinte, gente, essa atividade de português, no caso, não era uma atividade tão importante, quer dizer, não vou falar assim, só ficar estranho, né? Reformulando a frase que eu falei, essa atividade era uma coisa bem simplérrima mesmo, mas quando a professora passou uma revisão sobre o conteúdo que ela tinha dado, e gente, o conteúdo é o mais básico que tem de português, de gramática, que é frase, oração e período. Então, assim, é uma coisa que eu já tenho domínio, de tanto estudar, eu já tenho domínio sobre essa matéria, então eu não fiz questão de estudar com aquela profundidade, sabe? Porque é uma matéria que eu tenho muita facilidade. Então, como eu já tenho uma certa facilidade nessa matéria, eu resolvi só revisar o conteúdo e não estudar. Tem diferença entre revisar e estudar, tá bom? Então, eu sei que é meio óbvio, mas tem muita gente que não sabe diferenciar essas duas coisas. Então, o que eu fiz? Como a professora passou o PDF, eu fui lá e copiei no caderno e deu aqui uma página só, uma página certinho, né? E eu fui só colocando do jeitinho que tava ali, eu nem precisei resumir muita coisa, eu coloquei, assim, é claro que ela passou vários exemplos das frases, orações e períodos, mas eu coloquei só um exemplo de cada tipo para eu poder não lotar o meu caderno de exemplo, porque já é o básico, né? Eu já sei. Então, como eu falei, eu tenho domínio sobre essa matéria e aí resolvi não aprofundar tanto. Mas, enfim, vocês estão vendo aí que eu fiz um negócio bem basicão mesmo, não dividi a folha no meio, porque o conteúdo era muito pequenininho. Então, não tinha necessidade de dividir a folha no meio, sabe? Eu só divido a folha no meio quando, tipo, é um conteúdo mais extenso e eu sei que vai ocupar mais espaço. Aí eu acabo dividindo no meio para poder ficar mais fácil de entender o conteúdo, né, numa página só. Enfim, sobre a caneta que eu tô usando, tem muita gente que me pergunta qual a caneta que você tá usando no corpo do texto, enfim, do resumo, né? Eu tô usando essa Muji aí, ela é 0.38, gente, ela é incrível, entendeu? Incrível.
Pra quem não tá acostumado a usar a caneta de ponta fina, eu não recomendo, porque ela é muito fininha mesmo. Mas pra quem gosta de caneta em gel e gosta de caneta fina e tudo mais, pra deixar a letra bem definidinha, bem certinha, eu recomendo essa caneta porque ela é muito boa, ela é macia, ela é muito boa de escrever, então vale super a pena. Bom, uma coisa que eu queria falar, um detalhe sobre essa Muji, inclusive, é tipo uma resenha aqui que eu vou falar agora, mas eu comprei pelo Mercado Livre, que é um lugar que uma loja, né, assim, virtual, que eu confio muito, apesar de ter certos vendedores que a gente não pode confiar tanto, mas, enfim, eu comprei essa caneta e, gente, tipo assim, o investimento valeu a pena, não foi caro, mas também não foi barato, foi, acho que, se eu não me engano, R$40, 3 canetas, só que 2 foram da Muji, uma 0.5 e a outra 0.38, e uma outra preta da Sarasa, que é a Sarasa Clip 0.3. Só que é o seguinte, gente, eu vou mandar real pra vocês. As Mujis no geral, eu acho muito boas, sabe? Só que a Sarasa Clip 0.3 é muito fina. Então, se você não souber usar em cima da folha certa, vamos dizer assim, né? Você vai ver que ela tá arranhando o papel. Então, eu gosto de canetas macias, apesar dela não ser esferográfica ou esferográfica, enfim, tanto faz. Eu gosto de canetas macias pra escrever, porque te dá um estímulo a mais pra escrever, sabe? Você fica, nossa, que caneta gostosa pra escrever, vou usar ela pra tudo, entendeu? Então, assim, a caneta motiva a gente a escrever, vocês estão vendo, né? Mas a caneta influencia muito a gente, sério. Mas, enfim, então o que eu tô querendo dizer é o seguinte, se você escrever, por exemplo, se você pegar a Sarasa Clip 0.3 e escrever sobre uma folha, tipo, literalmente uma folha em cima da mesa, parece que ela tá arranhando papel. Se você usar e escrever em cima de, tipo, um bloquinho de folhas, você vai sentir uma maciez, uma facilidade para escrever, sabe? Então, a dica que eu dou é essa, você escrever, por exemplo, num bloquinho de folhas ao invés de uma folha só. Não sei se vocês estão conseguindo entender muito bem o meu raciocínio, mas faz super diferença. Então, testa isso na casa de vocês. Se vocês tiverem uma caneta bem fininha, que tenho certeza que vocês vão sentir diferença. Mas, enfim, então eu fui fazendo um resuminho, né, como eu falei, de português, e depois eu fui para matemática. A professora de matemática, ela só passou um PDF com uma matéria, com uma revisão da matéria, né, com exercício e tudo mais, só que eu já tinha a matéria no caderno. Aí o que eu fiz? Eu passei a limpo, tanto para lembrar o conteúdo, quanto para deixar organizadinho, sabe? Porque eu tinha deixado como se fosse um rascunho mesmo e tinha ficado muito confuso. Aí eu falei, bom, vou passar limpo pra poder ficar bonitinho e tal. E eu tava com vontade de passar limpo, então eu falei, vou passar limpo, entendeu? Mudei de ideia, eu queria escrever com a Muji, tava louca pra escrever com a Muji, aí eu escrevi. Enfim. Então, a matéria de português, como eu falei, era frase, oração em período, e a matéria de matemática era análise combinatória, tipo o básico do básico mesmo, que é princípio fundamental da contagem, o PFC, né? E, bom, eu fui fazer uma coisa bem basicona mesmo, não dividi a folha no meio, como eu faço normalmente, coloquei exemplos e tudo mais, e vocês estão vendo aí que eu tô olhando nas outras folhas do caderno pra ver se eu já não tinha copiado essa matéria antes, né? Tem que verificar isso, né, gente? Senão eu copio de novo. Mas, enfim. Então, fui copiando normalmente. Essa caneta, inclusive, é esferográfica, tá? Eu uso a Muji só pra escrever, por exemplo, uma definição de alguma coisa, de uma palavra, de alguma fórmula, enfim. E palavras-chave também. Mas, pra escrever o corpo do texto, eu uso essa caneta esferográfica, que ela é muito pretinha, ela é muito boa. E é claro, né? Ela é da Pilot, gente. Ela é da Pilot Acrobol. E ela é fina. E, gente, ela é muito maravilhosa. Se eu não me engano, ela é 0.7, mas ela parece muito ser 0.5. Mas, enfim, ela só sei que ela é fina, porque na embalagem dela, né, no corpo da caneta, tá escrito Fine. Só que não diz se é 0.7 ou se é 0.5. Mas, enfim, então, algumas coisas eu escrevo com a Muji, algumas coisas eu escrevo com a esferográfica. Eu vou alternando, assim, sabe? Mas, enfim, então o que eu fiz? Eu copiei aí a matéria normal, tava passando a limpo, coloquei os exercícios, né? Os exemplos, e eu ainda tenho que copiar exercícios e tal, que ela passou como PDF. E para escrever o raciocínio, né, da questão, eu coloquei em lápis mesmo, no caso eu usei lapiseira. Inclusive, antes que vocês me perguntem, essa lapiseira, ela é da Cis. Então ela é muito boa, gente, muito boa mesmo. Eu gosto muito dela, ela é muito macia. E, enfim, então o meu resumo ficou bem simples, foi uma coisa bem basicona mesmo, só passei a limpo. Vocês estão vendo que no início do texto aí, bem no iniciozinho da página, tem um grifado, né, com uma cor bem clarinha, lilás. Então, essa cor aí eu usei da Pilot,
Ela é da Pilot Friction, da coleção da Pilot Friction. Friction, não sei falar isso, gente, meu Deus, não sei falar isso sem embolar a língua. Mas enfim, então eu grifei bem de leve as palavras-chave, sabe? As partes mais importantes que eu tinha que gravar, que eu tinha que botar na minha cabeça. Então, de resto, assim, claro que é importante, mas eu grifei as palavras-chave só pra dar aquele charme também no texto, né? E aí vocês me viram comendo um bombom, gente, eu juro que eu tô tentando ser fitness nessa quarentena, mas tá muito difícil. Tô dando o meu máximo, eu juro pra vocês. Mas semana que vem, no caso, o dia que esse vídeo tá sendo postado, eu vou começar, já vou ter começado, né? Uma rotina nova, que no caso de tanto alimentação, quanto ser fitness, quanto estudos e tudo mais, pra poder organizar minha vida, porque de fato me baguncei toda. Então eu preciso me organizar de novo e vou até gravar um vídeo sobre isso pra tirar dúvidas de vocês, tá bom? Então, caso vocês tenham alguma dúvida sobre minha rotina de estudos, minha rotina de alimentação, enfim, qualquer coisa, deixa aqui nos comentários que eu respondo num próximo vídeo pra vocês, tá bom? Enfim, então eu vou finalizar o vídeo, gente, porque esse foi um study vlog bem rapidinho mesmo, só pra mostrar pra vocês o que eu tô estudando aí na quarentena. É uma coisa bem basicona, gente, porque é o seguinte, do cursinho tem bastante conteúdo, eu tenho que, inclusive, tirar atrás das matérias, mas a escola não tem muita coisa, então eu não tô dando tanta prioridade assim pros conteúdos da escola. Mas enfim, então foi esse o vídeo, espero muito que vocês tenham gostado, deixa o gostei de vocês, se inscrevam no canal, ativa o sininho de notificações, compartilhe com os amigos de vocês. E é isso, um beijão pra vocês, se cuidem e deixa aqui nos comentários sugestões de vídeos, me sigam no meu Instagram pra vocês não perderem os próximos vídeos. E bom, finalizando o study vlog, eu estudei física, perdão. E assisti uma videoaula e tal, fiz algumas anotações, depois fui organizar o meu fichário, porque ele tava bem bagunçado. Então é bem importante você deixar tudo organizadinho pra não se perder no meio do seu material. Então é isso, um beijão pra vocês e até a próxima. Tchau, tchau!